Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um tutorial ensinando passo a passo como fazer a instalação do Linux Mint. Todo o processo que a gente vai fazer aqui, ele pode ser usado em um notebook ou desktop, beleza? Vamos lá. Logo de cara aqui, eu só vou fazer a instalação do VirtualBox. Aqui é tranquilo, tá? Ele tá em inglês, mas a princípio a gente vai aceitar os termos aqui de licença. Não precisa mexer nada na configuração. Ele vai instalar no disco local C mesmo. Aqui ele está só avisando que vai fazer a instalação. Aqui ele está avisando o seguinte, que pode ser que durante um tempo ele vai resetar a conexão com a internet. Então, se você estiver baixando alguma coisa, usando a internet para fazer uma live ou qualquer coisa, não é o momento de você instalar o VirtualBox. E seguindo aqui, ele vai começar a instalação. Missing Dependencies, tá? Aqui no caso é as dependências do Python Core 1.32. Ele usa algumas bibliotecas do Python para poder fazer alguns procedimentos aqui de virtualização. Então, a gente vai proceder com a instalação também, apesar de não usar nada de 32 bits agora, mas não tem problema. Aqui ele vai criar o atalho na área de trabalho, né? Aquelas coisinhas de sempre. Eu não vou marcar nada agora porque eu não vou precisar disso. Acho que eu só vou deixar só o registro de associação de arquivos aqui, File Registry Association, que aí se a gente for abrir alguma coisa do VirtualBox, ele vai associar esses arquivos. Ele vai fazer o processo de cópia. Finalizado o processo de cópia, ele vai concluir a instalação. Beleza? Aqui tá. Start Oracle Virtual. No caso aqui é para iniciar a instalação, a execução do VirtualBox após a instalação. Eu não vou fazer isso agora, por quê? Porque existe uma outra lib aqui, tá? Do VirtualBox, que é o Virtual Extension Pack, que eu vou só baixar ele aqui, que ele é um adicional de recursos que para a gente conseguir simular uma configuração física, né, vai ficar mais interessante. Então aqui é só concordar com os termos e tal. Ele já abriu o VirtualBox e já vai fazer a instalação da biblioteca. Feito esse procedimento de instalação, a gente agora vai seguir para um outro detalhe. Quando você faz a configuração da VirtualBox, você não precisa preparar um pendrive, tá? Eu vou fazer a preparação desse pendrivezinho aqui para a gente poder simular caso você quisesse, por exemplo, espetar num computador e fazer a instalação no computador. O que eu te aconselho, tá? Faz a instalação primeiro num VirtualBox, dá uma brincada, porque se der algum problema, você pode voltar atrás e, como já diz o nome, é uma máquina virtual, né? Uma caixinha virtual ali que você vai brincar e não vai ter tanta dificuldade. Então, talvez seja um pouco mais interessante começar primeiro com o VirtualBox. Então, voltando aqui para a telinha do nosso tutorial, para a gente preparar o pendrive, como é que vai funcionar, tá? Primeiro a gente precisa baixar o Linux Mint. Todos os links do material que eu estou deixando aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, esse é o site oficial do Linux Mint. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar a versão mais recente do Linux Mint, que é a 22.1. Aí aqui você tem várias opções de instalação. O que significa esse Cinnamon, XFCE e Mate? Essas distribuições aqui são diferentes interfaces gráficas. Se você, por exemplo, quiser seguir esse processo de instalação, configurando o pendrive para usar ele numa máquina muito antiga, o que eu te aconselho? Baixa a versão XFCE, você vai ter menos dor de cabeça. E todas elas têm um layout muito parecido com o do Windows, tá? Mas o Cinnamon é um dos que tem, assim, a interface um pouco mais parecida com o Windows 10, com o Windows 11, né? É mais fluida. O XFCE não é tanto. Tá? E o Mate também é um pouco parecido, mas eu confesso que eu não gosto muito de usar ele. Feito o download, eu já tenho um arquivo baixado aqui, mas você vai baixar esse arquivo, deixa numa pastinha que você conheça, e aí quando você fizer esse download, você vai voltar no teu VirtualBox e vai clicar aqui, deixa eu expandir a tela. Acho que não vai mudar muita coisa se eu deixar em tela cheia, mas eu vou deixar um pouco maior aqui, só para não ficar tão pequeno. Você vai clicar em novo, nome, você vai colocar aqui Linux Mint. Aí aqui ISO, imagem ISO. Aqui que você vai escolher o arquivo que você baixou. Como eu já tenho esse arquivo no computador, só vou vir aqui na minha pasta de software, ISO Linux Mint Cinnamon 22.1, tá? Eu vou abrir ele aqui. Feito isso, ele já vai me dar algumas opções diferentes aqui. Reparem que ele já colocou Linux aqui. Aqui eu vou colocar Ubuntu, porque o Linux Mint é baseado no Ubuntu. E a arquitetura que a gente está usando aqui é a 64 bits. Um detalhe importante, se por acaso para você não estiver aparecendo 64 bits, pode ser que no seu computador não esteja habilitada a virtualização. Mas se você jogar no YouTube como configurar virtualização, placa-mãe e tal, é só você pegar as configurações do seu computador e jogar, que deve ter vídeo no YouTube te ensinando a fazer isso. É bem tranquilo. Versão do Ubuntu 64 bits. O restante aqui eu não vou mexer porque não tem necessidade, tá? A parte de hardware, instalação desassistida não é o que a gente vai fazer agora. Finalizei aqui, tá?
Lembrando que isso aqui a gente só configurou a máquina virtual primeiro. Não vou mexer em muita coisa, mas aqui nas configurações, a gente vem aqui em sistema. Dependendo da configuração do seu computador, o ideal é que você, quando você for utilizar a máquina virtual, tá? Você utilize pelo menos 4 GB para trabalhar com o Linux Mint, tá? Eu acho que é o suficiente para você utilizar. Pô, mas a minha máquina tem 8 GB só. Pô, eu vou ficar só com 4 GB? Não, não vai. Quando você estiver usando a máquina virtual do VirtualBox aqui, do Linux Mint, você tenta utilizar o mínimo de aplicativos abertos para você não gerar gargalo, né? Fazer multitarefa. Se a sua máquina já é uma máquina que tem, né, recursos limitados, trabalha na cota ali, não vai ter nenhum problema. Parte de processador. Se você tiver como subir essa barrinha aqui para 2 cores, é mais do que o suficiente, tá? E vai te atender legal. Tem até aqui eu tenho como colocar mais, mas eu não vou colocar só 2 porque é o suficiente. Beleza. Disquete não precisa deixar habilitado. Essa setinha aqui, ó, eu não preciso mexer nela, mas eu posso arrastar o elemento aqui para baixo. Então eu posso botar o disquete aqui embaixo e posso colocar o disco rígido aqui em cima. Por que eu estou colocando a ordem de boot assim? Porque como a gente vai fazer a instalação do Linux Mint, ele precisa primeiro fazer o boot pelo CD-ROM, né? Pela ISO, no caso, que é um CD-ROM virtualizado. E o disco rígido também tem que estar, né, em segunda opção, porque depois que a gente instalar, ele vai naturalmente virar a primária. Vamos dar o OK aqui e agora eu vou iniciar o procedimento de execução da VirtualBox. Ele vai abrir uma outra janelinha para mim aqui agora. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Bom, como já diz aqui, Start Linux Mint, a gente vai startar ele. Ele vai iniciar pela imagem, né, da ISO primeiro. Ela tá pequenininha assim, porque ele não carregou drives de vídeo ainda e o VirtualBox não reconheceu a resolução. Ele agora vai começar a ler, vai carregar na memória essas informações. Ó, repara que agora a tela ficou um pouquinho maior, tá vendo? Porque ele já reconheceu o drive de vídeo. Lembrando que isso aqui que tá rodando não é o Linux Mint instalado, é o CD que está executando uma telinha prévia para a gente poder iniciar a instalação. Ó, já tocou a musiquinha aqui, beleza. Essa inicialização, ela vai carregar direto do seu pendrive. Ao iniciar aqui o ambiente, clicar nesse ícone aqui, ó, Install Linux Mint. A gente vai clicar nele e aguardar a inicialização do instalador. Beleza, ele vai iniciar. Iniciada a configuração do Linux Mint, a gente vai escolher aqui o idioma. Assim, eu entendo que a maioria dos usuários tem facilidade com inglês, não vão ter problema em colocar em inglês aqui o sistema, mas assim, os comandos, eles não têm regionalização. Os comandos, quando você vai usando o Linux, mesmo que o seu sistema operacional esteja em português, os comandos vão ser nativos em inglês, ou enfim, a inserção dos caracteres dos comandos é a mesma, não muda mesmo se você colocar o Linux em português, além do que vai ficar mais fácil para você ler os menus, se adaptar e fuçar ali e configurar, tá? Lembrando que essa não é uma instalação só por si, a gente vai instalar o sistema, vai fazer uma configuração inicial nele para ele ficar com uma cara bacana para você poder começar a experimentar. Seguindo aqui o processo, a gente vai no português Brasil mesmo, aqui você vai colocar o seu teclado, no meu caso aqui, meu teclado é americano com as teclas, acho que é working, deixa eu ver se o cedilha vai pegar aqui. No meu caso aqui é porque meu teclado não tem cedilha, então eu uso essa opção aqui porque ele sabe que tem umas teclas que estão mortas ali e funciona. Codecs de multimídia, deixa marcado porque ele vai instalar alguns codecs de vídeo e áudio que para você vai ser interessante caso você queira rodar uma música, fazer alguma coisa, deixa habilitado. Ele vai seguir o processo. Esse menu aqui é importante pelo seguinte, aqui ele está te mostrando que atualmente não foi detectado nenhum sistema operacional. Quando você for instalar isso em uma máquina, ele vai te avisar que tem um sistema operacional e vai te dar alguns recursos aqui para você conseguir instalar o Linux Mint junto com o Windows. Nesse caso aqui, como a gente está usando o Linux Mint direto na máquina, né, numa máquina virtual, vai instalar só ele, não precisa, a gente vai apagar o disco e reinstalar o Linux Mint, tá? Reinstalar, né? Porque ele não está instalado, mas enfim. A gente vai dar um continuar aqui, ele vai fazer o processo de formatação. Na sequência, ele vai te pedir para escolher a região, beleza, que eu vou deixar São Paulo mesmo. Agora vem a questão bem simples, tá? Que eu vou colocar meu nome, o nome do computador vai ser Linux Mint VT de VirtualBox. O nome de usuário, eu vou colocar aqui Lanes, uma senha qualquer, tá? Aqui eu vou colocar para iniciar a sessão automaticamente para facilitar o nosso processo de execução do tutorial. Mas você pode pedir para ele solicitar por medida de segurança sempre que você executar o sistema, que é o correto, ele pedir a sua senha para inicialização. A gente já fez a configuração e vamos dar um continuar.
Agora ele inicia o processo de instalação do Linux Mint. Nesse processo aqui, provavelmente eu vou dar uma cortadinha no vídeo, porque vai ficar muito extenso, não tem necessidade de acompanhar esse processo de cópia aqui. Então eu vou avançar para o processo em que ele já está finalizada a cópia e a gente vai começar a configuração do sistema. Enquanto ele está instalando aqui, aliás, dá até para a gente fazer uma outra questão aqui, que é a do Balena Etcher. O que é esse Balena Etcher? Algumas pessoas devem conhecer o Rufus, que é aquela ferramenta que o pessoal usa para poder gravar o Windows no pendrive e fazer a instalação e formatação. Por que eu recomendo você usar o Balena Etcher? Porque para Linux ele costuma ser um pouco mais compatível, costuma dar menos dor de cabeça, tá? Aqui ele vai fazer o download, deixa eu até tirar essa resolução que eu tinha colocado aqui do monitor. Mas aqui ó, ele vai baixar o Balena Etcher. Quando ele acabar de baixar, enquanto isso está instalando aqui o sistema, a gente ganha tempo e... no mesmo tutorial a gente já consegue fechar todo o processo. O que o Balena Etcher vai fazer? Feita finalizada a instalação o download do Balena Etcher, eu vou só fazer uma simulação aqui, mas eu não vou chegar a dar a bater o martelo na execução, porque senão eu vou estragar o meu pendrive aqui que está configurado já. Que eu tenho uma configuração do Windows aqui pronta nele e eu não posso perder agora. Mas tranquilo, aqui ó, o Balena Etcher você vai executar ele vai fazer a instalação automática e vai abrir aqui na tela. Aqui você vai escolher o arquivo que você vai querer fazer a gravação do Linux Mint, tá? Eu vou lá na pasta onde está o Linux Mint ou qualquer outro sistema, eu vou abrir. Ele já reconheceu a ISO, o target, né? O select target vai ser o HD externo ou o pendrive que você quer fazer a gravação. Você vai escolher, no meu caso aqui seria o Kingston. Feito isso, você vai, flash. Clicou no flash, ele vai fazer a gravação e você já pode dar boot pelo pendrive para poder fazer a instalação no seu notebook ou no seu desktop. Beleza? Acho que até aqui já vale o like, hein? Já vale o like, já vale a sua inscrição. Lógico, se você tiver alguma dúvida durante o processo de instalação, deixa nos comentários que a gente vai tirando suas dúvidas aí, tentando te ajudar. Finalizada a instalação, ele vai exibir essa mensagem aqui, ó. A instalação terminou, você pode continuar testando o Linux Mint agora ou reiniciar o computador. É óbvio que a gente vai reiniciar aqui para já começar a usar ele à vera. A partir desse momento, ele já vai começar a inicializar pelo HD. Até forcei a desmontagem aqui, mas acho que nem precisava. Aqui ele já está reiniciando na telinha do VirtualBox. No caso do desktop ou notebook, ele vai iniciar também de outra forma até carregar o sistema. Nesse momento aqui, por exemplo, você já poderia remover o pendrive do seu computador, tá? Ele iria pedir para você remover, então você removeria o pendrive. Já estamos aqui com a tela ligada e o sistema já inicializado. Lembrando que a gente configurou um usuário e senha durante o processo de instalação. É o mesmo que eu vou usar aqui e ele vai inicializar aqui o sistema. Essa tela de boas-vindas aqui, ela te dá uma prévia das coisas que você precisa configurar inicialmente, tá? Cores da área de trabalho, você pode iniciar aqui uma forma aqui de já você para colocar no modo escuro, já vai doer menos a tua vista, né? Porque ninguém merece esse modo claro aqui para deixar o camarada cego. Aqui você pode escolher o estilo de cores dos menus aqui, né? Vermelho, laranja. Vou deixar esse laranja aqui que ficou legal. Cópia de segurança. Essa cópia de segurança de sistema, a gente não vai fazer aqui, mas seria um procedimento de você inicializar uma rotina de time shift, que eles chamam, né? Que é para você fazer um backup durante um certo período do sistema. Não vou fazer isso aqui agora. Gerenciador de drives, tá? É aquele momento em que você vai verificar se existe algum drive que falta instalar e que o sistema localizou a biblioteca. Ele vai baixar algumas coisas, ele pode ser que faça algum carregamento já prévio de alguma coisa que está carregada em módulo de sistema, mas no geral ele já vai te dar essa... Aqui no meu caso não tem nenhum drive porque eu estou usando uma máquina virtual e ele não está lendo placa de vídeo, quase nada. Codec de mídia. Aquele procedimento que a gente fez no início da instalação é para ele ter uma instalação de codec multimídia adicional, que é para você ler alguns formatos de vídeo, de imagem. Não vou mexer nisso aqui agora. Parte mais importante, gerenciador de atualizações. Aqui ele vai verificar o teu sistema e vai fazer um procedimento de checagem para verificar o que tem atualização de pacotes disponíveis. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque o objetivo do tutorial é a gente não fazer mais do mesmo. Eu não quero fazer um negócio que já tem tutorial tudo igual na internet. Gerenciador de atualizações, a gente vai mexer, configurações de sistema. Nas configurações de sistema, aqui é legal você já ver a questão de tela, tá? Você pode verificar aqui a parte de display, cadê? Aonde está o display? Deixa eu digitar aqui, display, tela.
Passo de trabalho, cores, monitor, tá? Aqui seria o momento de você ajustar a resolução do seu monitor. Aqui, por exemplo, se eu colocar ele 1920 por 1080, ele já fica com a resolução bacana aqui, ó, tá vendo? Já tá com uma cara mais de como se eu tivesse na própria máquina. Se eu der um Ctrl F aqui para ficar em tela cheia, a impressão que dá é que eu tô usando o sistema já bonitão aqui, do jeito que é para funcionar. Se você vier aqui na barrinha do iniciar, você vai ver um íconezinho do terminal aqui embaixo, ou você pode digitar terminal, e ele vai aparecer para você aqui. Você precisa utilizar o terminal para tudo? Não precisa, tá? Inclusive a gente vai fazer algumas instalações de algumas coisas aqui usando os menus para te mostrar que não precisa. Deixa eu só configurar aqui. O que eu vou fazer aqui, tá? Antes de abrir o terminal, eu vou vir aqui com o botão direito nele. Quando você instalar o Linux Mint, ele já vem aqui por padrão o menuzinho do terminal aqui. Eu vou com o botão direito nele e vou em preferências. O que eu vou mexer aqui, tá? O estilo não vou mexer, posição da aba, não vou mexer em nada disso. Tamanho inicial do terminal, fonte personalizada. Tá, vou aumentar aqui o número de espaçamento, texto, bloco, fonte personalizada. Beleza. Aqui eu vou colocar 18, só para não ficar tão pequeno. Tá ótimo. Beleza? Que aí fica grandalhão aqui, dá pra gente poder enxergar melhor e fazer a configuração de um jeito bacana. Então, só recapitulando aqui, o que eu mexi aqui, tá? Eu vim aqui no terminal com o botão direito, fui em preferências, vim aqui na parte de... Aqui onde está sem nome, né? Que no caso é o perfil está sem nome, eu poderia renomear ele aqui para Marcos, por exemplo, que é o meu perfil padrão. Vim aqui em fonte personalizada. Eu poderia mudar o estilo da fonte, mas não vou mudar. Eu só aumentei o tamanho da fonte para ficar mais fácil de visualizar no tutorial. Talvez aí no seu notebook ou no seu equipamento não tenha necessidade de fazer isso. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Fizemos a instalação do sistema. Ele agora precisa ser previamente atualizado. Como a gente vai fazer isso? A gente vai digitar esse comandinho aqui, ó. A gente vai digitar sudo, que é o equivalente ao executar como administrador do Windows, tá? apt. O que é esse apt? É o gerenciador de pacotes do Linux Mint. apt, e aí você vai digitar update. Tá? Update, espaço, -y. O que é esse -y? Ele vai fazer o update dos pacotes, tá? Ele não vai fazer o update, ele vai fazer o update da lista de pacotes que o sistema tem para instalar. Deu Enter, ele vai pedir sua senha. Você vai digitar a tua senha e dar um Enter. Ele agora vai fazer essa leitura. Reparem que ele fez a leitura, ele colocou aqui, ó, lendo listas de pacotes pronto, construindo árvore. Opa, construindo árvore de dependências também ficou bacana. Lendo informações de estado pronto. E aqui, ó, tem 343 pacotes que podem ser atualizados. A gente agora vai digitar um outro comando, tá? A gente vai digitar sudo novamente, que lembrando que o sudo aqui é o equivalente ao executar como administrador, no caso do Windows, sudo apt upgrade -y. Eu sei, tá, para o pessoal mais avançado aí, que tem uma forma da gente fazer isso numa linha só de comando para ele fazer os dois, mas lembrando, a gente está tentando unir o máximo de pessoas aqui e de níveis de conhecimento para revisar uma instalação do Linux Mint, que talvez possa ser um pouco rasa para alguns, mas pode dificultar se a gente fizer um negócio muito avançado. Então aqui eu estou colocando os comandos sempre em linha, explicando passo a passo. Novamente, sudo, execução como administrador, apt é o gerenciador de pacotes, upgrade é o que eu quero fazer a atualização desses pacotes, e -y é para ele fazer com confirmação automática. A gente vai dar um Enter agora, e ele vai começar a fazer a mágica e rolar. Esse é aquele momento que você vai chegar agora para sua mãe, para sua namorada, né? Vai para o seu pai e falar assim, aqui ó, tô fazendo uma instalação do Linux aqui braba, olha o tanto de coisa que tá aparecendo na tela, eu tô entendendo tudo que tá rolando aqui, todos os pacotes se instalando aqui, ó. Estou a 35% da minha instalação do Linux. Tira uma onda, tá? Aqui ele vai demorar um pouquinho, porque é bastante coisa. Nessa instalação que eu tenho aqui, são 510 MB de pacote para acabar de instalar. Provavelmente eu vou dar um tico no vídeo aí para não ficar maçante demais, e já vou voltar quando tiver com 100%. Aqui, ó, ele já tá quase finalizando, tá? Ele tá descompactando os últimos módulos aqui de instalação. Lembrando que ele fez o download, e esse processo agora, essa barrinha de progresso que apareceu ali embaixo verdinha, é o progresso de instalação dos pacotes que ele baixou. Pessoal, finalizando aqui, tá? Ele tá acabando de fazer o processo de instalação de pacotes. Fechou, beleza. O que eu gosto de fazer, tá? Depois desse processo de instalação dos pacotes de atualização, eu vou fazer um reboot do sistema. Eu vou chegar aqui agora e eu vou digitar sudo de novo, que é o comando equivalente a executar como administrador no Windows, reboot, -f, que é de force, tá? De força. No caso, eu vou rebootar o sistema na marra, na força. E pau na máquina. Ele agora vai
fazer o processo de restart, é bem rapidinho, né? Ele vai reiniciar o sistema aqui de boa e a gente vai finalizando aqui a configuração. Já está carregando o sistema. Lembrando que essa experiência aqui ela está um pouco mais lenta porque a gente está virtualizando com recursos bem limitados, tá? Para simular quando você for fazer no seu notebook ou no seu computador de forma virtualizada, que é o que, de novo, eu aconselho você fazer, porque evita de você ter algum problema e uma experiência ruim que não possa ser desfeita. Então aqui, beleza, a gente vai colocar de novo a senha. Ele vai acabar de iniciar o ambiente, tá? Ele iniciou aqui o sistema. Pode ser que apareça um sonzinho de ruído, mas é porque, como ele virtualiza a placa de som, o som não costuma ficar muito bonitinho aqui, pelo menos pro meu computador. Só um detalhe aqui nessa tela de boas-vindas que eu esqueci de pontuar, que é o seguinte. Como a gente comentou no processo, existe aqui o gerenciador de atualizações. Aquele processo que a gente fez vinha ali de comando, você pode fazer aqui também, tá? Repara que ele tá aqui, ó, seu sistema está atualizado. Mas você poderia chegar aqui e clicar, ó, em atualizar. E aí ele vai fazer aquele processo que a gente fez, só que via interface gráfica. Por que que eu não fiz isso? Para a gente poder aprender mais uma rotina de comandos aqui bacana e também para a gente poder fazer isso no terminal, porque geralmente ele é mais rápido e ele é mais funcional. O que que a gente vai fazer agora? O que eu aconselho você a fazer? O display, a tela do monitor a gente já ajustou, né? Colocou para uma resolução bacana assim que acabou de configurar. Se você vier, por exemplo, aqui, o que que a gente vai configurar agora? A gente vai vir aqui e alterar o plano de fundo, né? Por que não? A gente está configurando um sistema, ele tem que ter nossa cara, então você pode colocar uma foto, uma imagem, do mesmo jeito. Então aqui eu vou baixar uma imagem maneira para a gente fazer o processo de configuração. Lembrando que é um processo, tá, gente? Para poder abarcar o máximo de usuários possíveis de vários níveis de conhecimento em Linux possíveis. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma coisa no processo que ficou faltando, que você quer acrescentar, deixa nos comentários para até aperfeiçoar isso mais para frente. Então aqui eu vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui, landscape, né, paisagem 4K. Vou pegar uma paisagem bonitona aqui em 4K, no próprio Google mesmo. Vou vir aqui em umas imagens em tamanho médio, para não ficar muito pesadão. Vou pegar essa aqui com um marzão aqui bonitão. Vou lá na página e vou baixar esse arquivo. Vou baixar o arquivo. Ele, por padrão, coloca na pasta de downloads, mas eu vou recortar ele e vou colocar na página de imagem para ficar organizadinho. Não preciso mais disso aqui, nem do navegador aberto. Vou fechar tudo. Vou vir aqui de novo na área de trabalho e vou escolher a opção alterar plano de fundo. Estou aqui na página, ele tem algumas opções aqui de plano de fundo que já vem com ele, mas eu não quero. Eu quero pegar o que está na pasta de imagem. Repara que o arquivo que eu botei na pasta de imagem já aparece aqui bonitão, ó lá. Já deu outra cara para o sistema. Né? Então, esquema meio Mac, né? Ficou bonitão. Beleza. Já colocamos aqui. Inclusive eu vou pegar essa imagem, acho que eu vou tentar deixar ela no link na descrição do vídeo, tá? Se você quiser usar a mesma imagem, eu vou deixar ela disponível para vocês. Já configuramos o sistema, já atualizamos os pacotes, já deixamos ele com a cara mais bonitinha, agora vamos instalar aplicativos. Como é que a gente faz isso? Então a gente vem aqui em gerenciador de aplicativos. Já abriu aqui essa carinha aqui de instalação, vou dar um tela cheia, que eu não vou deixar um pouquinho maior para ficar um pouco mais fácil de mexer. Como é que funciona aqui essa parte para instalação? É bem tranquilo, tá? É bem semelhante ao que a gente tem hoje na loja de aplicativos da Microsoft, né? Ou alguma store aí do Android, né? Que você coloca aqui o nome do aplicativo. Vamos aqui, por exemplo, a Steam. Pô, eu quero agora fazer a instalação da Steam. Aqui você tem a opção de fazer a instalação por pacote do sistema, tá vendo? O gerenciador de pacotes do seu sistema. Aqui ele vai fazer a instalação assim. Quando você instala via FlatHub, ele bota aqui, ó, Flatpak, entre parênteses, FlatHub, tá? Que é o tipo de encapsulamento que ele está utilizando ali, tá? Só para contextualizar. A gente vai aqui na Steam e vai instalar esse camarada. Ele vai mostrar aqui que existem softwares adicionais a serem instalados, não tem problema, a gente vai dar um continuar, ele vai pedir a senha. A gente vai digitar a senha e aguardar a instalação. Geralmente a instalação é bem rápida, tá? Não é um programa muito pesado, você pode ver que já está finalizando ali o processo. Lembrando, de novo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição que ajuda pra caramba. Se vocês querem novos tutoriais desse tipo aqui no canal, esse vídeo tem que bater pelo menos 500 likes. Eu acho que é um resultado bacana aí, 500 likes, acho que tá maneiro pra gente conseguir bater. É uma meta justa, vai. Finalizou a instalação, pode reparar que ao invés de instalar, ele dá a opção, óbvio, de remover ou iniciar. Se a gente fosse iniciar aqui, ele está dando uma mensagem de que tem um binário proprietário para ser instalado, só seguir o roteiro e clicar no install que ele vai baixar os pacotes aqui necessários para poder inicializar. Lembrando que alguns jogos no próprio Steam não precisa nem fazer muita configuração, tá? O próprio Steam já reconhece que você está usando o Linux e muita coisa já está funcionando
quase que automaticamente. Aqui, ó, bacaninha. Pra gente fazer até mais na cara aqui do Gol, eu vou logar na minha Steam aqui como se eu estivesse no computador. Ó, vou iniciar a sessão aqui pra gente fazer o teste à vera do funcionamento. Só não vou instalar um jogo aqui e botar para rodar porque vai ficar muito grande o tutorial e não é o que a gente quer. A gente quer fazer uma instalação primária aqui já com tudo bonitão funcionando, ó. Repara que eu botei o Steam Guard para rolo, olha lá, ó, ele já iniciou o sistema, bonitão. Já abriu aqui minha biblioteca de jogos, já tá funcionando, tá? Aqui eu já poderia vir aqui, ó, escolher um joguinho aqui e fazer a instalação. Vou deixar o Steam quietinho aqui, já tá instalado. E se a gente precisar abrir algum texto, alguma coisa, a gente pode usar o LibreOffice. Tá? O que é o LibreOffice? O LibreOffice ele é uma suíte de aplicativos de produtividade de escritório, como está aqui escrito, que ele abre arquivo de Word, ele abre planilha. Você pode fazer a mesma coisa aqui, clicar em instalar, continuar. Ele vai pedir depois a senha, que ele não pediu porque eu estava logado já na sessão e não foi necessário. Mas agora você repara a rapidez de instalação de um pacote desse tipo e a quantidade de recursos que ele tem. Esse software do LibreOffice ele tem todos os aplicativos que são equivalentes ao pacote Office. E a instalação ele é muito rápida. Tanto o download quanto a instalação. E eu estou rodando numa máquina virtual. Lógico que você vai depender de uma conexão com a internet, né? Vai depender de alguns fatores. Mas ainda assim a discrepância de velocidade é absurda. E tem um detalhe. Aqui a gente está fazendo a instalação do LibreOffice. Pô, legal, mas eu quero instalar um outro aplicativo. Beleza, você quer deixar na agulha aqui para instalar o Spotify, por exemplo? A gente vai aqui no Spotify, ó, digitei Spotify lá em cima. E já deixa aqui na tela enquanto está processando. Você repara que se você for tentar instalar, ele não vai deixar. Por quê? Para evitar conflitos de pacotes durante a instalação, ele não permite, mas quando finaliza a instalação, ele automaticamente já libera aqui para você instalar o próximo pacote. Aqui ele já pediu a senha diferente, já pediu a senha de novo e vai fazer o processo de instalação. Aqui eu já posso vir aqui e procurar pelo LibreOffice, que ele já tem aqui, ó, o Base, o Calc, o Draw, o Impress, Math, tá? Esses aqui, basicamente os que eu mais uso é o Calc, que imita o Excel. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, ele já instalou o Spotify. Já vou até clicar aqui para iniciar o Spotify. Aqui as dicas, né? Enfim, ó, você repara que é um softwarezinho para você abrir planilha. Bacana, funciona com as fórmulas bem parecidas com a do Docs do Google. Vai ler arquivo de Excel, vai ler arquivo do Docs, vai ler arquivo em XLS normalmente. É um aplicativo bem completão e 100% gratuito e open source. Beleza, aqui eu não vou salvar nada, tá? Um suíte de texto normal. E no LibreOffice, se você for jogar aqui de novo o LibreOffice, tem o Writer, que é o equivalente ao Word. Você quer digitar um texto, quer fazer uma documentação de alguma coisa, você já tem um software aqui offline para você fazer isso, 0800. Aqui eu vou iniciar o Spotify, que eu tinha clicado e ele não tinha ido. Mesma coisa, ó, repara que ele abre bem rapidinho. Aqui eu não vou conseguir logar com ele agora, mas aqui você poderia entrar, né? Colocar os dados aqui de usuário e senha para poder fazer a inicialização. E tá aqui o Spotify instalado bacana. O que mais que a gente pode instalar de aplicativo? O VLC, que é muito importante, que é o software para você poder visualizar vídeos e áudios com uma qualidade bacana. E é um software bem famoso e também é um reprodutor de código aberto. Ele vai fazer a instalação aqui e já vai estar bacana funcionando. O que a gente pode instalar mais aqui? Discord, se você quiser usar o Discord para poder configurar também aqui, você pode fazer a instalação. Aqui, ó, repara que o Discord, ele usa o Flatpak. Então, como eu não estou usando um pacote do sistema, eu poderia estar fazendo a instalação dele automaticamente aqui, simultâneo, tá? Eu poderia fazer junto com a instalação do outro, porque ele usa pacotes diferentes. A forma de empacotamento desse software aqui é diferente do nativo do sistema. Ele agora vai acabar de instalar aqui. Beleza, ó, a gente já tem. Deixa eu colocar até aqui, ó. Quando você tem a tela de aplicativos rodando, você pode vir aqui no Calc com o botão direito e adicionar ao painel. Aí ele vai ficar aqui embaixo, ó. Você pode botar aqui adicionar ao painel, ele vai adicionar o lib aqui. Deixa eu acabar de instalar aqui para a gente poder acabar de arrumar aqui o terminal. Aqui no caso da Steam, por exemplo, ó, que eu já estou com ela iniciada, eu executei o programa, mas ele não estava configurado aqui no painel. Mas se eu quiser, ó, eu posso clicar com o botão direito nela aqui e escolher a opção prender ao painel, que aí quando eu fechar, ele vai continuar aqui para eu poder abrir de novo. Da mesma forma que você faz no Windows, tá? Do mesmo jeito. Aqui o Discord, ó. Posso iniciar o Discord aqui. Ele já abriu o Discord. Eu vou fechar esse gerenciador de aplicativos porque eu acho que já está suficiente aí de experiência de instalação para a gente já ter uma base de como funciona. É bem tranquilo. Você vai lá em gerenciador de aplicativos, ele vai abrir a janelinha para você. Agora vai ser um pouco mais rápido porque já carregou a listagem prévia dos aplicativos. E aí você vai escolher o aplicativo que você quer. Ó. Aqui ele já dá até umas opções aqui, ó, OBS, Sublime, Telegram, OBS Studio, Bitwarden, tem muitos aplicativos aqui. Tanto o suíte nativo, ó, aqui ele já instalou o Discord, eu posso vir com o botão direito aqui, prender ao painel, e aí quando eu fechar,
ele vai estar aqui embaixo também bonitão. Repara que ele tem uma cara muito parecida com a do Windows, tá? Não é nada assustador, a gente consegue configurar tudo manualmente. O sistema está todo em português. Se você quiser, por exemplo, procurar alguma coisa ligada a som, quando você digitar som aqui, ele já te mostra, ó, som, Rhythmbox, informação do sistema. Aí se eu vier aqui em som, eu posso ajustar o volume, eu posso escolher a saída de som que eu quero, a entrada para escolher o microfone, o tipo de som que eu quero que ele faça aqui, ó. Abrindo novas janelas, eu posso botar um sonzinho aqui para ele fazer. Ele é bem intuitivo. E é isso, galera. O básico que eu tenho para apresentar aqui sobre o Linux Mint é isso. Se você ficou alguma dúvida ou se você quer algum conteúdo específico mais aprofundado, deixa nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Dúvidas, sugestões são sempre bem-vindas aqui. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição. Agradeço demais ao pessoal que tem participado das enquetes, tem comentado nos vídeos e até a próxima. Valeu!